Jesus, por cada um que aqui está, pelo seu serviço, pelo seu coração, pela sua vida, pelas suas dificuldades. Nós vamos louvando por todo o caminho para habitar na casa do Senhor. Nós caminhamos para isso, para habitar na casa do Senhor. Bendito seja, Senhor, porque tu és justiça, porque tu és compaixão. Vai louvando a Deus agora pelo que ele é, porque tu és amor, porque tu és confiança, porque tu és salvação, Senhor Jesus, porque tu és recomeço, porque tu és libertação, porque tu és cura, porque tu és a transformação dos corações, porque tu és, Senhor Jesus, a cura em todos os âmbitos, física, psicológica, espiritual. Obrigada, Senhor Jesus, por experimentar a sua misericórdia, a sua graça. Bendito seja, Senhor. Shiri alari 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 le. Ori alari 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 le le. Shiri alari 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 le. Sempre me recordo uma música muito antiga. Eu fui lendo o Salmo agora e ele me recordou uma música que a gente cantava no grupo de oração, a Eliana Ribeiro até regravou, que é aquela música que fala em espírito e em verdade, né? Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. A Eliana fez uma versão, Eliana Ribeiro, né? E que fala, eu acho que essa música tem muito a ver com os músicos, né? Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Exatamente a letra do Salmo, o Senhor me recorda agora. E o Senhor fala mesmo, né? E ele está renovando esse prazer em louvar. Obrigada, Senhor. Esse prazer em ser ministro de louvor, em não fazer de forma automática, de forma corrida, dentro de um sistema, dentro do que já está acostumado, não. Quando o Senhor fala que ele renova o prazer, ele está dando toda a ousadia, ele está derramando o novo em nossos corações mesmo, para servir aí dezembro, próximo ano. Então, nós te louvamos, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor nos atrai, Senhor Jesus. O Senhor atrai o olhar de cada um para perto. Muito obrigada, Senhor. O Senhor também dá a palavra confiança, irmãos. O Senhor traz a palavra confiança dentro do que você está vivendo. E aí ele me recorda novamente, tem um versículo que fala: feliz o homem que em vós confia. Então o Senhor traz essa palavra: confia em mim, não temas. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Já convido você, né, a ir clamando esse Espírito Santo de Deus. Vai clamando agora que o Senhor venha abrir os seus ouvidos para a formação que ouviremos daqui a pouco. Nós te clamamos, Espírito de Deus, que possamos fazer a experiência nessa noite. Eu te entrego, Senhor, o Éder, o Carlos Gravel, a Wagner, a Karen, o Vitorino, o Gielton. Eu me entrego, Senhor, entrego todos no seu coração e clamo agora essa vida nova, esse renovo. Batiza-nos, Senhor Jesus, com teu Espírito Santo. Faz-nos mergulhar agora em águas mais profundas, Senhor Jesus. Que essa formação, Senhor Jesus, venha reavivar a chama do teu amor nos corações, Senhor Jesus. Que essa formação e tudo aquilo que o Senhor vai falar através do Vitorino, Senhor, possa transformar os corações, possa reanimar, possa levantar, possa fazer perseverar no ministério, possa formar, possa moldar. Nós te clamamos, batiza, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo, fazer Pentecoste agora nessa live, Senhor Jesus. Nós te clamamos, Senhor Jesus, sobre cada um que está ouvindo, nós te clamamos. Vem, Espírito de Deus, batiza-nos, Senhor Jesus. Batiza-nos, Senhor Jesus. Nos faz novos, Senhor Jesus, em Ti.
e me faz novo, todo novo, renovado em Jesus, e me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito, derrama a tua graça, Senhor. Vai adentrando os corações. Pode cantar, irmão. Me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem. Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Vai cantando isso, me faz novo, todo novo, renovado em Jesus, me faz novo, renovado em Jesus, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem. Santo vem, Espírito de Deus. Senhor me tocava com essa música, irmãos. Uma música tão antiga, tão simples, 2 frases, mas tem nela o essencial, né? Era isso que o Senhor trazia ao meu coração. O desejo de ser novo, clamar o Espírito. E que diferença que faz um violão, né? Pra gente que é músico, quando começa aquela... Eu só ouvi o dedilhado, eu falei, não, eu tô ouvindo coisas na minha cabeça, abri o olho e ele realmente estava tocando, né? Como que tudo vai entrando em sintonia, como que vai gerando paz no nosso coração, né? Mas é isso, o que o Senhor coloca isso, né? Ele está nos atraindo
E essa música tão pequenininha e Me Faz Novo, ela resume tudo isso. Que é o quê, né? É o desejo de ser novo, é o desejo de mudar, é o desejo de santidade e clamar o Espírito Santo de Deus. Muito obrigada, Senhor. Vamos clamando agora. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Quer? O que o Espírito Santo colocou no meu coração foi que eu vi a gente num ostensório enorme, ajoelhada, adorando e louvando o Senhor. Então, o Senhor falava que ele anseia por isso, ele deseja isso, que sejamos músicos adoradores na presença do Senhor. E aí, Amém. essa era a visualização que o Senhor deu, todos nós, diante do Santíssimo, adorando no ostensório enorme, lindo. E é isso que o Senhor quer de nós. Eu acredito que cada um de nós aqui já é, né? Esse sacrário vivo que louva o Senhor. Amém. Amém. O Senhor sempre nos recorda disso. A gente acha que Ele nos chama pelo serviço, mas Ele chama porque Ele quer o nosso coração adorador. Que imagem linda. Nós vamos agora, né, clamar também sobre Vitorino, que vai dar essa formação. Vem Espírito Santo de Deus sobre esse servo, que disse assim, nessa noite nós te clamamos, Senhor Jesus, que Vitorino possa ser esse profeta nessa noite, que o Senhor coloque no coração dele as palavras certas para que entrem como flecha no nosso coração. Nós te clamamos o Espírito de Deus para dar todo o discernimento, toda a sabedoria, relembrando tudo aquilo que ele estudou, e que o Senhor possa agora fazer o novo em nossos corações, através dessa formação. Vamos clamar a intercessão daquela que é o nosso molde, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do Fruto vosso do vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, rogai por rogai nós, por nós, pecadores, pecadores, agora e na agora e hora na de hora de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Boa noite, Robson. Que alegria ter um coordenador aqui conosco. Seja bem-vindo. Boa noite. Seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado. Agora é com você, Vitorino. Com você, Vitorino. Amém. Amém, irmãos. Uma boa noite a todos. A paz de Jesus e o amor de Maria. Quero aqui abraçar meu coordenador Gravel, né? Nossos irmãos aí do Ministério de Música e Artes, né? O Éder, a Juliana, né? A Wagner. Quero dar um abraço muito apertado no nosso coordenador aqui, vicarial, o nosso querido Robson, né? Juntos lá estamos no nosso grupo de oração e os irmãos que estão aqui participando conosco, né? Desse tríplice encontro, né? De formação, né? 3 etapas maravilhosas desse encontro chamado Repertório do Artista. Uma moção do Espírito Santo, assim, de uma profundidade tremenda. Desde os primeiros encontros, né, nós temos percebido como que o Espírito Santo tem falado dentro dos nossos corações de artistas, né? Porque os desafios que nós enfrentamos dentro do processo da caminhada, de modo especial nós que somos da arte, né? Artistas. Eu falo artistas porque eu vou procurar, dentro dessa formação, englobar todos os ministérios, né? Não só de música, mas também de arte cênica, né? De dança, porque todos eles fazem parte, né? Desse contexto, né? Às vezes nós damos um enfoque muito grande à música, porque ela é realmente acaba predominando, né? A utilização da música, ela sempre vai ser um pouco mais além do que os outros ministérios, porque a música ela está em tudo, né? Mas tão quanto importante a música é também o trabalho da representação da arte cênica, né? Dos nossos irmãos do teatro, tão quanto são os irmãos da dança também que fazem parte desse todo, né? Então, nós vivemos grandes desafios por ser desse ministério. Foi uma escolha de Deus, não foi uma escolha nossa, né? Deus nos escolheu
ele quis assim que fôssemos artistas, né? E nós aceitamos o chamado e aqui nós estamos, né? Somos provados na nossa arte, somos também tentados, porque nós, como artistas, somos muito sensíveis, que é próprio do artista a sensibilidade. A nossa sensibilidade, ela tá acima da média dos demais, né? Porque a arte, ela deixa isso aflorar em nós. E se nós não tomarmos cuidado, existe uma linha muito, muito tênue, né? Entre a graça e o pecado, né? Existe uma linha muito tênue ali entre seguir ao Senhor e deixar a vaidade, a soberba, tantos outros sentimentos entrarem e atrapalhar essa ação de Deus em nossas vidas. Então é importante, cada encontro que nós fizemos até aqui, ele foi muito profundo e muito significativo. O Gravel falou da espiritualidade do músico, falou da necessidade que o músico tem de mergulhar no Senhor. O Éder veio com a ação do músico, né, efetiva, num conhecimento que o músico precisa ter, porque sem conhecimento a gente fica na periferia, então não dá para a gente caminhar como um músico sem o conhecimento. E hoje coube a mim, né, pela graça do Espírito Santo, falar da parte técnica. A parte técnica que está agregada a tudo isso, tão quanto importante ela é como os demais temas que foram tratados. E é nesse sentido que eu já, aqui iniciando a minha fala com relação ao tema, digo que é justamente o grande desafio que nós temos dentro do processo do Ministério de Artes, que é justamente a questão da parte técnica, né? É onde a espiritualidade, ela é algo individual. A espiritualidade, ela é algo onde eu, em uma intimidade com o Senhor, eu vou ser trabalhado por Ele e eu vou me deixar moldar por Ele dentro da graça do Espírito Santo. Então, é uma conversa, é um estar na presença, é uma busca de intimidade com o Senhor, aonde eu, né, de maneira individual, tenho esse compromisso, né? O conhecimento, né, tanto litúrgico quanto os demais conhecimentos que a gente precisa ter, ele vai também de encontro a uma pesquisa, né, a uma busca por esse conhecimento, a um estudo. Agora, a parte técnica já é algo que vai um pouco além, porque não depende somente de um interesse, de um desejar pessoal. Existe também uma predisposição àquilo que nós vamos fazer, né? Porque, com relação à parte técnica, a gente precisa... esses dias mesmo, né, só citando um exemplo, Robson vai lembrar, nós terminamos um grupo de oração lá no São Vicente de Paulo, e no final veio uma moça junto com um rapaz, e ela falou assim, ele quer entrar para o Ministério de Música, né? Não sei se o Robson lembra, ele quer entrar para o Ministério de Música. Aí a gente ficou assim, meio aquela coisa, naquela situação assim, e bom, ele quer entrar para o Ministério, só que ele não sabe tocar nem cantar nada. Aí, ele não sabe nem tocar nem cantar nada, mas ele quer entrar para o Ministério de Música. Eu acho que o Robson está lembrando. Aí o Robson virou, o Vitorino que é o responsável. Ou seja, Vitorino, segura essa daí, porque está contigo. Lembra, Robson? Aí eu fui, irmão, nós vamos ter que conversar um pouco sobre esse assunto, né? Nós vamos ter que conversar, porque a gente precisa chegar em alguns acordos aí para que haja realmente esse entrosamento, essa sua acessibilidade. Eu sei que também depois eu não encontrei por lá, não sei o que aconteceu, mas eu quero ter essa conversa com ele e explicar para ele que o Ministério de Música, né, essa acessibilidade ao Ministério, a parte técnica, ela precisa de critérios, né?
A gente não pode entrar no ministério simplesmente por um desejo de querer entrar e porque Deus colocou no meu coração que eu tenho que participar do ministério de música. Existem alguns critérios que precisam ser levados em consideração. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para a gente partilhar sobre esse tema voltado à parte técnica é o Salmo 149 e o Salmo 150. A Mariana já estava aí, né, orando ao Senhor no Salmo, né? Mas o Senhor também colocou mais esses dois salmos, que na Bíblia aqui está dizendo, né, o título é O Senhor ama seu povo, Salmo 149, e ele vai falar assim: cantai ao Senhor um cântico novo, ressoe seu louvor na assembleia dos fiéis, alegre-se Israel no seu Criador, exultem no seu rei os filhos de Sião, louve seu nome com danças, com tímpano e cítara, lhe cantem hinos, pois o Senhor ama seu povo. Enfeita os humildes com a vitória, que os fiéis festejem sua glória e cantem jubiloso em filas, com louvores de Deus na boca e a espada de 2 gumes nas mãos. Aí nós vamos lá para o Salmo 150, né? Que é um salmo de aleluia, né? É um salmo é uma doxologia, né? Uma palavra de glória, né? Lá na Bíblia Ave Maria está aí doxologia, né? Palavra de glória. E aqui na minha Bíblia está aleluia, louvai ao Senhor, né? Salmo 150, aleluia. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o por suas grandes obras, louvai-o pela sua imensa grandeza, louvai-o tocando trombetas, louvai-o com harpa e cítara, louvai-o com tímpanos e danças, louvai-o nas cordas e nas flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todo ser vivo louve o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus, né? Todo ser vivo louve o Senhor, mas louve o Senhor com instrumentos, louve o Senhor com a voz, louve o Senhor com seu gestual, louve o Senhor com o seu corpo. Aqui nesse salmo interessante que a gente percebe que está justamente englobado toda a nossa arte. Aqui é interessante quando no grupo de oração nós até usamos aquela música, né, Cante em Paz, e quando nós estamos ali ministrando, né, animando o povo com essa música, a gente percebe que o próprio povo mesmo, ele louva o Senhor com tudo aquilo que ele tem dentro do processo artístico, né? Lá nós conduzimos o povo a louvar, né? Vamos louvar, vamos cantar, né? Vamos pular, vamos dançar, né? As pessoas ali, elas fazem todo o movimento daquilo que a arte, né? A arte nos propõe. Às vezes a gente fala que o ministério está ali na frente cantando, mas o povo está lá respondendo. E a resposta do povo, interessante, é que ela é num todo. As pessoas, elas gesticulam, né, que é o movimento artístico, e é interessante que nesse gesticular, as pessoas ali, elas muitas das vezes fazem algo justamente de uma representação. Como que eu digo isso? Uma representação porque não está no natural delas fazer aquele tipo de movimento. Às vezes a gente pede pessoas para fazer certas coisas ali no grupo de oração que elas não estão acostumadas a fazer no seu dia a dia. Passa fogo no meu braço agora, passa fogo, e braço, perna, cabeça e coração. Tem pessoas que às vezes ficam até meio tímidas, né? Mas vão movimentando, vão balançando, vão gesticulando, e aí a arte vai acontecendo, né? E o povo vai cantando, e o povo vai louvando, e as coisas vão acontecendo ali no grupo de oração de uma forma artística bem ampla. E às vezes nós estamos assim focados muito mais na música, mas a arte como um todo, ela está acontecendo ali. Isso que é bacana, né? É como o Salmo 150 está falando aqui. Louvai ao Senhor com todo o seu corpo. Não só com a sua voz, mas com todo o seu corpo. E também o Senhor vai falar aqui, né? O Salmo vai dizer, né? O Salmo vai dizer que nós devemos louvar o Senhor com instrumentos, né? Com cítara, né? Cítara é um instrumento de cordas.
muito antigo. Davi era assim, Davi era profissional na cítara, né? Tocava que era maravilha, né? Com instrumentos, símbolos, né? Que eram os tambores, né? É porque o que acontece? A gente, nós temos instrumentos que eles, passado o tempo, eles foram aperfeiçoando. Nós temos aí, por exemplo, o violão. Nós temos esse violão que hoje nós tocamos aí, né? O Robson, por exemplo, toca um violão maravilhoso, o Gravel também. E esse violão, ele tem nada mais, nada menos que 2000 anos antes de Cristo. Antigamente o violão era feito com tripa, né, de animal. E depois ele foi se aperfeiçoando, e chegamos a esse violão hoje de 6 cordas que nós temos, né? Esse violão Eu de 6 arrisco um cordas. violão e toco numa nota só toda a vida. Que coisa boa! Mas eu penso que toco. Isso aí é o monocorde. O monocorde é um instrumento grego de uma corda só. Eu acho que eu tô nisso. Tá nisso, né? Exatamente, né? Nós temos aí, o Éder falou muito bem, né, do órgão na formação passada. O órgão, na verdade, é um instrumento que ele não tem muito tempo. Ele foi ali em 300 anos antes de Cristo, né? É um instrumento aerofônico, porque ele é um órgão de tubos e ele é por pressão, né? É por ar comprimido. Então, um dos maiores órgãos que existem aqui no nosso globo terrestre está lá na Filadélfia, lá nos Estados Unidos. Ele tem mais de 28 mil tubos. São 6 andares de tubos, né? Eu estou passando esses dados para vocês, só para vocês entenderem como que foi evoluindo o nosso processo musical. Os instrumentos que nós hoje falamos aí sobre bateria, contrabaixo, guitarra, são instrumentos agora do século XIX. São instrumentos recentes. A bateria, na verdade, ela deriva dos tambores. Depois que inventaram os pedais, aí a bateria começou a ser condensada ali, porque antes eram vários tambores ali. Quando se inventou o pedal, se condensou ali várias peças de tambores em um espaço limitado, aonde uma pessoa consegue tocar essas várias peças, né, em sincronismo. E aí saiu a bateria, né? A guitarra é agora dos anos de 1900 também, o contrabaixo foi nos anos de 1930, que nós tivemos o contrabaixo. São instrumentos que são agora de pouco tempo, né? São tempos assim, passados, mas pouco tempo. Por quê? Porque vieram aperfeiçoando de instrumentos lá daquela época antiga, né? Por que eu falo dos instrumentos? Porque os instrumentos é justamente o elemento aonde hoje nós, músicos, né? Não só músico, como também quem trabalha com teatro, quem trabalha com a arte, precisa ter os seus instrumentos para dimensionar, ou seja, para reproduzir a sua musicalidade. É necessário uma espiritualidade profunda? Sim, muito. A primeira coisa que temos que ter, o músico tem que ter realmente, o artista tem que ter, né, como um todo, é uma espiritualidade aonde Deus é que vem a reger na vida dele toda a sua ação, né? Primeiro, uma espiritualidade, como já foi falado, por isso que essa tríplice, né, esse tríplice encontro, né, essas 3 etapas, primeiramente foi falado da espiritualidade, porque é ela que tem que dimensionar todas as coisas. Depois vem o conhecimento. Nós precisamos ter conhecimento naquilo que nós fazemos, né? Dentro do trabalho, dentro do grupo de oração, dentro da missa. Aí depois vem a parte técnica, que é justamente o conhecimento do instrumento a qual nós vamos trabalhar. E aí entra a voz, aí entra os instrumentos, né, onde nós vamos reproduzir a nossa arte, entra também os instrumentos onde cada artista ali vai reproduzir sua arte cênica, os figurinos, ali entra a dança, onde cada um vai marcar seus passos, e aí um instrumento. O instrumento, meu irmão, minha irmã, é necessário entender que precisamos mais do que nunca evoluirmos dentro desse quesito.
Precisamos evoluir. Eu acredito que esse seja realmente assim o nosso grande desafio para a evolução, porque nós temos aí dentro do processo da renovação carismática como um todo, em termos de grupo de oração, por exemplo, se nós andarmos os grupos de oração, nós vamos perceber que existe uma diferença, né? Uma diferença, eu vou dizer até mesmo que gritante, de determinadas realidades de um grupo para o outro. Tem grupo que não tem nem instrumento musical, não tem nem ministério de música, né? Outros grupos é um violão, outros grupos conseguem ter uma dimensão maior de instrumentos, né? Eu acredito que seja assim, o nosso grande desafio é justamente reproduzir, né, uma musicalidade de qualidade dentro do que se diz respeito ao instrumento que nos foi confiado por Deus, mas também formarmos novos músicos para Deus. Eu vejo que isso é um grande desafio, porque nós percebemos que um violão bem tocado. A Mariana agora há pouco estava falando, né? Quando ela ouviu o gravel, né? Quando ela ouviu o gravel dedilhando, algo mexeu nela, né? Algo mexeu no coração dela. Por quê? Porque justamente quando você ouve uma musicalidade de qualidade, você começa a se render. Você começa a se render. E o interessante, meu irmão, minha irmã, é que o instrumento, o violão, o teclado, a bateria, o contrabaixo, ele é parte integrante de um todo, mas ele também faz parte da personalidade do músico. Se você parar para analisar bem, cada músico que toca determinados instrumentos, ele tem um perfil correspondente àquele instrumento, não é, né, Éder? Né? É um perfil correspondente àquele instrumento, né? Os tecladistas, eles são pessoas mais calmas, mais assim, mais centradas, né? Mas não que os outros não sejam, veja bem, de forma alguma. Mas assim, são pessoas ali mais calminhas, porque o instrumento ele faz isso. Porque é um instrumento que precisa justamente de uma personalidade correspondente. O guitarrista ele é um pouco mais animado, né? um pouco mais... Por quê? Porque é um instrumento que exige, né, uma personalidade. O baterista, eu não estou dizendo que isso é regra, mas no exercício da função, quase sempre isso acontece, né? O violonista, né? O violonista é aquela pessoa ali mais ligada a tudo. Né? O violonista, na verdade, o violão, ele por ser um instrumento tão mais antigo do que os outros e aperfeiçoado e tão popular quanto, aonde todo grupo de oração pelo menos tem um violão, o violonista normalmente ele é um músico versátil. Por quê? Porque ele está sempre ali, ele tem sempre que segurar a realidade ali, né? Porque tanto é que a gente sempre fala, né? Tendo um violão, tá tudo tranquilo, né? Tem um violão, a coisa acontece, né? E é justamente isso que a palavra vem dizer, né? Louvai ao Senhor com esses instrumentos, mas louvai ao Senhor com esses instrumentos de uma maneira aonde nós possamos colocar qualidade no louvor que nós fazemos. Há um investimento muito grande em uma espiritualidade, porque precisa ter. Porque se o músico não tiver espiritualidade, nada disso adianta. Porque vai ser música para vaidade. Como nós temos no meio secular uma série de músicos que tocam para si mesmo, né? Ou tocam por interesse financeiro, vivem daquela realidade, né? No nosso meio é diferente. A música, ela faz parte de uma realidade espiritual, ela faz parte de uma realidade de intimidade com Deus. Então, o músico, ele precisa estar íntimo de Deus. E é tão interessante isso que quando nós estamos em uma condição, o Pedro está dizendo, poderíamos começar a orar para poder... passou aqui. Então,
quando nós estamos em uma condição onde o nosso coração e a nossa alma não está em conformidade com a ação divina, aquilo é reproduzido no instrumento que nós tocamos. A música que chega no coração das pessoas, ela vai chegar justamente com um pouco dessa ação que está dentro do nosso coração. Por isso que, às vezes, as pessoas elas estão lá ouvindo determinadas músicas e ouvindo determinados instrumentos, elas estão ali naquele gozo, naquela plenitude em Deus, porque quem está ministrando está justamente nessa condição. Quem está tocando o teclado está numa espiritualidade profunda, quem está dedilhando o violão está numa espiritualidade profunda, quem está ali suavemente tocando ali os tambores da bateria, né, está numa espiritualidade profunda, e isso nós chamamos de harmonia. É uma harmonia, é um todo que vai se expandindo, que vai crescendo. E aí, meus irmãos queridos, nós temos esse grande desafio aonde nós precisamos, além de formar os músicos, né, que nós já temos, nós precisamos também fazer com que outros surjam. Fazer com que, aí, assim, é algo que a gente precisa conversar a respeito, montar estratégias para que venham novos músicos, né? Para que venham novos músicos. E músicos que a gente possa, assim, até mesmo com relação a uma... assim como nós temos oficina de oração, oficina de carismas, nós também deveríamos ter uma oficina de músicos. Uma oficina para músicos, aonde nós, instrumentistas, possamos trocar ideias, né? Nos juntarmos e trocar ideias, né? Eu sou tecladista, o Éder é tecladista, o Gravel é violonista, o Robson é violonista, e aí há uma troca de ideias justamente para quê? Para que um ajude o outro naquilo que é ausência no outro. O meu conhecimento somado ao conhecimento do Éder potencializa o trabalho do Éder. O conhecimento do Éder somado ao que eu tenho potencializa o meu trabalho. E aí, automaticamente, nós vamos gerando. Uma vez que ainda nós não temos essa possibilidade de ter uma escola de música, uma escola de formação para músico, nós podemos aproveitar os músicos que nós já temos e fazer justamente essa partilha do talento que nós temos. Eu tenho um talento, eu tenho um conhecimento e preciso partilhar isso. Assim como o Éder tem o dele, o Gravel tem o dele, o Robson tem o dele, e tantos outros que estão aqui também têm. Isso não só na questão com relação ao conhecimento, né, daquilo que se faz, mas também na espiritualidade que se tem. Então, é uma forma que nós temos de começar a partilhar, de repente, em um momento, né, o Gravel depois vê direitinho, né, o Espírito Santo está soprando aqui, vê um momento para estarmos juntos, nós instrumentistas, para fazermos, assim, uma partilha dos nossos talentos, dos nossos dons, porque é uma forma de nós começarmos a trabalhar esse novo de Deus e essa elevação justamente dos talentos que nós temos. Porque senão, meus irmãos, o que acontece? Se eu fosse falar aqui de conceitos musicais, que eu acho que não vale a pena, porque devido ao nosso tempo, né, que é curto, e também não é o objetivo maior, mas se eu fosse falar aqui de conceitos musicais, eu ia falar de uma série de coisas, de repente, que seria estranha para vocês, né? Seria estranha para vocês. Mas uma coisa é fato. Quando você põe um instrumento musical e você já aprende 3 notas, que são as notas básicas as notas básicas oh, meu Deus, agora perdi a palavra. Escala. Não, escala não é Harmonia. Não, é o... Ai, Jesus. Oh, Deus, perdi aqui. Vou lembrar. São as notas básicas do campo harmônico. Opa, lembrei, glória a Deus. As notas básicas de um campo harmônico é a primeira nota, a quarta nota e a quinta nota, né? Ou seja, essas notas formam um ciclo de quintas, que é o ciclo perfeito, por isso que é chamado de justo.
Então, você tem, por exemplo, na escala de Dó, você tem o Dó, o Sol para cima forma uma quinta, e o Fá para baixo forma uma quinta. Dali derivam todas as outras tonalidades, tanto quinta para cima com os sustenidos, como quinta para baixo com os bemóis. Então, você tem ali um ciclo perfeito, aonde a partir dessas 3 notinhas, você toca qualquer música. Até porque as outras 3 notas que fazem parte do campo harmônico, elas são associadas, né, onde nós chamamos de área de acordes, elas são associadas a essas notas maiores. Elas são relativas dessas notas maiores. Então, quando a nossa minha irmã Wagner está dizendo aqui, né, que ela toca sempre com uma corda só, então, Wagner, para poder facilitar a sua vida, com 3 notas você consegue trabalhar bem. Você consegue trabalhar bastante. Eu tô rindo tanto nessa formação, porque foi assim, aqui tem a EMART, que é uma escola de arte musical. Sim. E eu me inscrevi para o curso de canto. Aí a moça falou que tinha que aguardar e me inscreveu em violão. Eu fui parar no curso de violão, achando que tinha que tocar violão. Aí primeiro tinha que ter a parte teórica. Oh, Deus. Aí foi tanta matemática, tanta coisa, que eu falei, gente, tocar violão é isso? Eu nunca vi tanta matemática na minha vida. Exatamente. E você falando, parece assim, o meu professor ensinando, entendeu? Amém. E assim, eu fiquei rindo, eu canto desde os 7 anos de idade, né? Comecei a cantar com 7 anos. Aí fui de uma banda marcial, lá em Conceição de Macabu, na escola, né? Elcio Barbosa Dalmas. Eu queria tocar tarol. E fui parar no prato. Porque o meu professor, Jorge Luiz Sardinha, ele falou, não, vai ficar no prato. Eu falei assim, gente, estou vivendo isso de novo. Sempre escolhendo o instrumento e Deus me dando. Né? É verdade, outras realidades. Mas né? o violão eu não desisti, eu continuo. Não, mas eu toco em dó, aí eu faço um fá, um sol. Pronto, né? Tá resolvido o problema. Mas vai ficar trocando a mãozinha ali, né? Que difícil, né? ainda Mas sou é muito isso. lerda. Isso. Quando você tem esse conceito das 3 notinhas que a gente fala, né? Automaticamente você já tem a oportunidade de estar tocando. Mas o grande problema é esse aprisionamento. Aí eu falo de um aprisionamento. O aprisionamento das 3 notinhas, que dali a gente não sai mais. E aí a gente perde um horizonte tão lindo que é a musicalidade, aonde nós temos, né, não só aquelas 3 notas, mas nós temos ali dentro de um campo harmônico 6 notas, nós temos aí notas alteradas, que são as notas dissonantes, nós temos as tensões que dão colorido às notas, as 7ª, 9ª, 11ª, as notas diminutas, nós temos uma série de coisas que fica muitas das vezes oculto para nós, porque por falta justamente de informação. Porque, gente, deixa eu passar para vocês uma informação. Não é difícil. Fazer é muito mais fácil do que falar. Às vezes você está diante de uma situação ali, de uma leitura de uma nota, que parece ser algo muito complicado. Fazer, muitas das vezes, é mais fácil do que você está lendo. Não é verdade, Éder? É muito mais fácil você praticar aquilo que está ali. Quando você vai fazer, é só isso. É só isso. Às vezes é só um dedo do lado do outro e está cheio de número na escrita. Exatamente, é desse jeito. Então, o que falta justamente? Falta-nos o conhecimento para adentrarmos nessa questão. E aí eu falo também da questão da dança. Né? A dança também é algo fundamental, até porque dentro dos nossos grupos de oração é necessário motivar as pessoas ao ministério de dança. Por quê? Porque a gente sabe que eu, por exemplo, quando estou lá na animação do grupo, eu sempre recorro às pessoas que sabem fazer aqueles passos ali, fazer aquelas coreografias para ajudar justamente ali na frente. Porque é necessário nós termos pessoas ali que saibam fazer bem feito para ajudar no gestual aquelas pessoas que estão ali na Assembleia, que estão tímidas, que precisam realmente, até nós mesmos que estamos conduzindo muitas das vezes, nós nos embolamos totalmente lá na frente para fazer certas coisas, né? Ministério do Socorro, né? Isso aí, exatamente. Nós nos embolamos às vezes, né? E precisamos desse socorro lá, como o Éder colocou aqui,
Então, é necessário motivar o ministério de dança dentro do grupo de oração, é necessário motivar o ministério de artes do teatro dentro do grupo de oração. Quantas das vezes lá no grupo de oração São Vicente de Paulo, nós temos as crianças fazendo lá um momento artístico bem bacana, que aquilo chama a atenção das pessoas, aquilo toca no coração das pessoas, porque traz a palavra ali para a vida. As pessoas veem ali diante delas o que estava na palavra. Elas veem no gesticular, elas veem ali no que está sendo feito ali, a palavra que saiu da palavra se tornou vida na vida das pessoas. Então, justamente, essa questão prática, ela vai muito além simplesmente do aprendizado somente. O aprendizado, ele é fundamental. O aprendizado ele é fundamental por quê? Porque quando nós falamos de música, de canto, nós falamos, né, da voz, por exemplo, nós falamos de uma qualidade aonde nós precisamos, o mínimo, né, que um cantor ou uma cantora, né, que vai lá, que está lá à frente de um grupo de oração, tem que ter uma afinação. E essa afinação, muitas das vezes, ela passa também por uma classificação vocal. O que acontece muitas das vezes com o Ministério de Música? Às vezes as pessoas falam assim, gente, mas fulano está lá se esgoelando, cantando alto, saiu rouca do grupo de oração. Porque muitas das vezes o ministério que está tocando, ele não está levando em consideração a tonalidade, ou seja, a estrutura vocal daquela pessoa que está cantando, mas colocando tonalidades ali que muitas das vezes estão acima da condição que a pessoa pode cantar. E isso é um problema. Primeira coisa que tem que haver a classificação vocal. Nós temos aí 3 tipos de vozes femininas naturais, que são o contralto, o mezzo-soprano e o soprano. Então, precisa se colocar ali bem estabelecido quem é quem dentro dessa realidade, para na hora de cantar não sacrificar a pessoa. Porque às vezes o ministério vai lá, joga um dó aí. Às vezes o dó para a pessoa é um agudo tremendo, aonde se de repente não se consegue alcançar. E aí, quando se tem essa caridade, que eu chamo isso de caridade, né? Instrumento muda o tom, é a minha voz, né? Tá aqui as pessoas colocando aqui. Quando se tem o conhecimento da tonalidade de quem está cantando, facilita. Lá no grupo de oração São Vicente, nós temos a Mariana que canta, ela já tem uma noção, então ela já pede o tom proporcional à qualidade da voz dela. Facilita bastante. Agora, nós como músicos também precisamos ter essa habilidade de trabalhar os nossos campos harmônicos diferenciados. Por quê? Porque às vezes é muito confortável tocarmos em dó, porque é uma tonalidade fácil, tocarmos em sol, porque é uma tonalidade que não exige muito, tocarmos em lá, tocarmos em ré. Mas quando começa a andarmos para outras tonalidades bemolizadas, aonde tem bemol, aonde tem sustenido, né? Tonalidades essas, aí as pessoas começam a fugir. Não, vai mais um pouquinho para frente. É melhor tocar em uma notinha mais para frente do que tocar naquela dali, porque vai embolar a música e o músico vai ficar meio perdido ali na hora. Isso, meu irmão, minha irmã, vejam que é uma necessidade de formação, tanto para quem canta, quanto para quem toca. Porque para quem toca, você precisa ter o conhecimento, né? Dali do campo harmônico para você trabalhar a tonalidade que a pessoa vai cantar. E para quem canta, é necessário o conhecimento da sua voz. É necessário você ter o conhecimento até que altura a sua voz vai alcançar, para os seus agudos não extrapolarem, e daqui a pouco você está com calo nas cordas vocais, daqui a pouco você está rouco, está afônico. Vocês estão percebendo aí que dentro do meio musical profissional secular, tem um monte de cantores que estão começando a perder a voz. Um monte de cantores que cantavam super agudos estão começando a perder a sua qualidade vocal. Por quê? Porque não cuidaram, não trataram. E quem trabalha cantando, quem trabalha com a musicalidade ali, né, na parte vocal, precisa cuidar da voz também. Evitar determinadas coisas, evitar gritar, evitar coisas muito geladas, evitar quebra de temperatura muito brusca. É necessário esse cuidado com a voz, porque a voz é o seu instrumento ali dentro do grupo de oração.
Assim como também... Vitorino, Oi. desculpa te cortar, é horrível cortar a pessoa no meio. É só porque eu realmente tenho um testemunho disso. Eu comecei a cantar na igreja muito nova, e aí quem lembra era a fase do padre Marcelo Rossi, né? Década de 90, gente. E aí eu cantava no coral das crianças e o maestro, ele ficava, canta mais alto, grita, canta mais alto. E eu, com 15 anos, eu ainda não cantava no grupo de oração. Eu já ia ao grupo de oração, mas eu não cantava. Então, a culpa, graças a Deus, não foi do grupo de oração. Eu ia ter que me submeter a uma cirurgia, porque eu tive calo, eu tive edema, a minha corda vocal estava toda estraçalhada por causa de cantar errado, né? E aí eu comecei a fazer fono, era adolescente na época, para entender. E assim, os violonistas, aí um ano depois eu comecei a tocar no grupo. Os violonistas tudo queriam mudar o tom, queria correr da pestana, entendeu? Ah, vamos tocar aqui, ó, em mi. Mi é meio tom para fá, mas meio tom para quem tem uma extensão encurtada igual a mim, fazia toda a diferença. Eu não vou mentir não, irmão, isso foi uma luta de anos, né, de formações e de conversar, e já teve situações, Mário falou que me apoia ali, aquela hora eu botei que o instrumento muda o tom, a voz não, a voz estraga. Por mais que você tenha técnica, ela estraga se você ficar cantando numa região diferente. A gente tem opções, né, de buscar uma voz oitavada, um back, quem tem um ouvido melhor aí, mas mesmo assim estraga. E aí, hoje, né, eu tenho questões na voz por causa da minha asma, alergia, eu uso bombinha o dia inteiro. Fiz fono de novo e tal por causa do tratamento alérgico, mas eu não tive mais calo na voz. A fono falou, o seu edema, ela é alérgica, ela não é mais por cantar errado, mas eu tive que aprender na fono, aprender a posicionar a língua, a boca, porque eu fazia tudo errado e tentando tons altíssimos, né? Eu sou contralto, então você imagina, né? Geralmente tem um monte de soprano, e aí eu ficava ali tentando jogar a voz lá em cima, né? Então, isso que você falou é real, né? E eu não estou jogando indireta para ninguém, não, é só porque eu acho que essa conscientização para os violonistas, porque ainda há uma resistência, entendeu? De, pô, faz um esforcinho nesse tom, fica feio. Depende, gente. Se você botar personalidade, né? Você não vê a Eliana Ribeiro, ela canta em tons muito mais baixos as músicas e na voz dela fica maravilhoso, porque ela impõe personalidade, né? Enfim, gente, desculpa, parei a sua Ótimo, formação Mariana, aí. ótimo, ótima colocação sua, é importantíssimo. Inclusive, eu não sou muito adepto à questão do capotraste, né? Porque eu acredito que o capotraste ele limita muito o músico, porque você fica tocando na mesma tonalidade sempre, e é igual transposo no teclado. Você transpõe lá no teclado, faz o transposo e a tonalidade não muda, né? Você fica lá tocando as mesmas notas e só o teclado vai mudando de tom. Eu não sou muito adepto. O gregoriano, então, usa muito bemol lá. Exatamente. Então, eu digo assim, se porventura, se isso for realmente para que facilite, para que favoreça quem vai cantar, que use, então, um capotraste. Né? De repente, para quem não sabe, aqui o capotraste é aquela basezinha que você coloca como uma pestana ali na casa do violão para você andar para mais casas à frente, e aí você vai alterando a tonalidade do violão, né? Fazendo as mesmas notas. Por exemplo, você vai fazer um dó, se você colocar um capotraste na primeira casa, você vai virar um dó sustenido, capotraste na segunda casa vai virar um ré. Então, a pestana do violão, como ela não pode andar, que ela é fixa ali, o capotraste faz isso por ela, né? Então, que seja. Se você no teclado tem, né, às vezes, dificuldade de fazer a movimentação de tonalidade, quer colocar o transpose, coloca o transpose, não tem problema. O que não pode é transpor muito também, senão o teclado fica pesado, fica grave demais. A partir de um transpose de 2 tons para baixo, o teclado já começa a ficar muito grave, peso demais. Mas que coloque, para que facilite essa questão da voz, para não acontecer com você o que aconteceu com a Mariana, né? A Mariana, né, não foi culpa da Mariana, foi a falta de informação justamente, e quem deveria orientá-la não orientou do jeito certo. E isso é um perigo também, meus irmãos, é justamente você
Trabalhar com pessoas também que não têm um conhecimento adequado para determinadas situações, que vai te ensinar de uma maneira errada e muitas das vezes viciosa. Às vezes você aprende, né, aquela coisa do quebra-galho, né, do Severino, né, vai aprender com o Severino, e aí ele vai quebrar o galho, mas aí, de repente, vai criar um monte de vícios, que, de repente, lá na frente, isso pode acabar atrapalhando. Então, é importante, como a Mariana colocou, principalmente para a voz, porque a voz ela não é descartável. Você não perde uma e coloca a outra no lugar. Uma vez que você perdeu, né? Para você recuperar o que ela teve que fazer, totalmente um processo reverso, um processo doloroso, um investimento. Eu uma vez fui no otorrino, porque eu ficava rouco, né, com frequência, ele me passou uma videolaringoscopia, e aí ele me falou por que da minha rouquidão. Ele falou: Vitorino, você tem as cordas vocais muito finas. O seu calibre de corda vocal é fino. Então, o que acontece? O desgaste da minha voz é mais rápido, né? Por isso, às vezes, aí, ó, chegou o nosso musicista aí. Bênção. Né? O desgaste da minha voz é mais rápido. Por quê? Porque eu tenho as cordas vocais finas. Mas isso é o quê? É uma maneira de você buscar se informar para você resguardar a sua saúde. Né? Então, meus irmãos, Gavel, me fala do horário aí, como é que tá, meu irmão? Mais 10 minutinhos, irmão. 10 minutinhos? Então tá bom, vamos terminando aqui. Então, com relação a essa questão da parte vocal, acho que ficou tudo muito claro para nós, a necessidade que nós temos de adequar a nossa musicalidade, tonalidade. Aí você, meu irmão, que está me ouvindo aqui, né, nessa formação, você conversa lá com um músico que toca com você, quando você, inclusive é importante, né, quando você tem conhecimento do seu nível de voz, né, da sua classificação vocal, é bom porque você consegue dialogar com o músico de maneira mais profissional, né? Ou seja, você vai chegar para o músico e vai dizer para ele, ó, nessa música o meu tom é esse. O músico pode até na hora ali, não, mas vamos por esse tom aqui, como disse aqui a nossa Juliana aqui, a Mariana, quer dizer, falando, né, vamos fugir do bemol, vamos fugir do sustenido. Não, mas é nesse tom, eu preciso que toque nesse tom, porque fora desse tom vai sacrificar a minha voz. Então, é importante você ter um conhecimento. Então, a partir de hoje, se você puder ir com o músico que você tem no seu grupo de oração, é muito bom fazer isso no teclado, porque o teclado já tem ali a sequência de teclas e você vai cantando as notas musicais e existe ali uma extensão de notas que você vai cantar para classificar a sua voz. Isso é fácil. O músico vai baixar lá no Google, né, classificação vocal. Aí ele vai ver de que nota a classificação sua vai estar. Para músicos, para homens, nós temos baixo, barítono e tenor. E para mulheres, contralto, mezzo, soprano e soprano. Aí nós temos as vozes extras, né, que são o soprano lírico, ligeiro, que são aqueles cantores de ópera, que aí já foge a nossa realidade. Mas a nossa realidade básica é essa, baixo, barítono, tenor, né, contralto, mezzo e soprano, né, que aí nós não temos aqui um tenor, né, Pavarotti aqui junto de nós. Às vezes até vai. Se cantar, às vezes até vai, né, mas o Éder mesmo, quando está cantando, né, a voz dele é bem aguda, de repente faz até aí um Plácido Domingos, né, Ed Domingos, né, entendeu? Dá até para ir, dá até para subir. Mas não é nosso objetivo. O nosso cantar, ele é um cantar muito mais suave, né, onde ele precisa chegar aos corações, e não somente aos ouvidos, né? E aí nós partimos a parte dos instrumentos, né, que é justamente essa necessidade que nós temos de trazer novos músicos. E aí entra aquela questão, existiu um período na nossa igreja onde antes Canção Nova, houve uma revolução gospel, onde a igreja evangélica ela expandiu o seu trabalho musical. Lá pelos anos 80, 90, houve a revolução gospel, veio Lagoinha Batista, uma série de bandas evangélicas que explodiram, né? E fizeram trabalhos magníficos. E aí
nós estávamos ainda com aquelas músicas de idade, do Padre Zezinho, né? Aqueles trabalhos ainda em processo de crescimento. Quando veio a Canção Nova, né, que foi essa abertura para a musicalidade católica, começaram a surgir novos músicos. Mas essa musicalidade que surgiu, ela também veio, ela trouxe muitos músicos seculares para dentro da igreja. Né? Muitos músicos seculares, tanto é que nós temos aí muitos cantores católicos até hoje que só fazem arranjo com os músicos seculares. A nossa musicalidade, na verdade, ela cresceu também por causa do secular. Né? Para o Padre Fábio de Mello mesmo, os músicos dele são praticamente todos seculares. Né? Os arranjos são de músicos seculares. Nós não vamos, assim, taxar essas músicas, né, de músicas seculares, porque elas não são, elas são religiosas, mas com pessoas que foram ali e fizeram um trabalho de músico, né, pessoas que fizeram um trabalho de músico. E com esse migrar para dentro da igreja, houve também aí uma certa, devido a nós não estarmos também tão preparados para absorver essas pessoas, houve uma certa instabilidade. Porque o músico secular ele veio com toda a sua técnica, com todo o seu profissionalismo, mas sem espiritualidade. E aí, de certa forma, tanto que nós hoje sabemos, né, que muitos músicos que eram da igreja acabaram indo para o secular, né? Nós conhecemos pessoas que tocavam na igreja, né, e tudo mais. Por quê, meu irmão, minha irmã? Esse vai ser sempre um dilema, porque o músico, quando ele amadurece, quando ele começa a desenvolver a sua musicalidade, ele vai querer sempre ter pessoas junto com ele que também façam o mesmo. Né? Um bom tecladista vai querer sempre tocar com um bom violonista, com um bom guitarrista, com um bom baterista, com um bom contrabaixista. Né? Então, há essa necessidade. Quando não se tem esse equilíbrio, começa, de repente, assim, o secular começa a ser atrativo, porque no secular a gente vê que o processo é profissional. O músico secular, porque lá no secular, o músico amador, ele não é aceito. Aqui é interessante, no nosso meio, né, no meio religioso, o músico amador ele é aceito, muito bem-vindo. Mas no secular, o músico amador ele não é aceito, só o músico profissional. Porque é uma profissão, ele precisa ser bom, ele precisa dar conta daquilo que ele faz. São mega arranjos, megas produções em que se faz assim, grandes eventos. E nós temos essa característica de absorver pessoas que estão no início, pessoas que estão no processo de caminhada, mas também precisamos mudar um pouco da mentalidade para que a gente possa não copiar o secular, porque realmente para a gente conseguir chegar a um nível tão elevado como eles, não é de uma hora para outra, mas precisamos começar a trabalhar nesse sentido. Não só com relação à música, mas também com relação à dança, com relação à própria arte, do teatro como um todo. Tudo isso é necessário para que possamos elevar o nosso nível de artista. Né? Espiritualidade nós temos, glória a Deus. Conhecimento nós também temos, glória a Deus. Agora precisamos também ter essa técnica que é tão necessária para que a nossa musicalidade seja completa. Porque não dá somente para cantar bonito, cantar bem. Imagine você, a Mariana, cantando com essa voz linda que ela tem, com violão desafinado. Né? Com aquele violonista lá tocando desafinado. Aí fica difícil, não fica? Ou, ao contrário, se limitando a tocar uma música por completo, porque também nele ali não tem todo um conhecimento bem abrangente daquilo que se faz. Então, fica aí para nós, né, nessa noite, essa exortação, né, do Senhor, é claro que eu estou colocando aqui, e me coloco à disposição, né, Gravel sabe que eu estou aqui à disposição para qualquer necessidade que seja, para podermos seguir nesse trabalho de evolução,
né, que eu vejo que hoje nós estamos muito bem servidos de espiritualidade, estamos muito bem servidos de formação, de conhecimento, mas precisamos elevar um pouco o nosso nível musical, até mesmo para criar um certo equilíbrio entre os grupos de oração, para que o grupo de oração A não seja aquele grupo de oração onde tem aquele ministério de música, e o grupo de oração B seja aquele grupo de oração onde tem um ministério de música lá, né, sacrificado, né, para criarmos essa identidade musical homogênea, padrão, né, para que possamos realmente ter em todos os grupos de oração, ou seja, na renovação carismática católica, músicos de qualidade, músicos realmente que querem evoluir. Volto a frisar, podemos começar em nós mesmos, né? Nós que já temos aqui as nossas qualidades musicais, uma partilha entre nós, para que a partir de nós possamos aí dimensionar tudo isso. Amém? Amém. Amém, irmão. Muito obrigado aí pela sua partilha, pela sua formação aí, que Deus te inspirou. Foi maravilhosa, graças a Deus, né? Já esperávamos, né, que Deus é muito bom conosco nesse momento. Deus tem sido muito bom conosco nessas formações, né? Deus tem preenchido muito os nossos corações com esse período, né? Com essas 3 formações em sequência que o Senhor nos permitiu. Eu quero abrir aqui, irmãos, para 10 minutinhos, 5 minutinhos para a gente poder, alguém quiser colocar alguma coisa aí, quiser fazer alguma pergunta mais para o Vitorino, né? Quiser colocar, vai dar mais 5 minutinhos para falar essa. Eu queria só abordar essa parte final, quando ele coloca, né, de como que fosse um nivelamento, né, de qualidade. Eu achei interessante, né, essa reflexão, porque a gente está com o Robson aqui, nosso coordenador vicarial, tem aí percorrido vicariado justamente por essa questão de que a RCC ela precisa ter grupos com a identidade carismática no todo, né? Na própria reunião de oração, o núcleo de serviço, eles precisam estar caminhando em harmonia, né? E como formador ele sabe bem disso, né? E tem lutado para que isso aconteça. E muito bom ouvir o Vitorino trazer também esse aspecto para dentro daquilo que é o nosso ministério aqui, né? E que há um leque para a gente estar pensando isso, né? E aí o Robson vai fervilhar ali a cabeça dele, né? Pensar isso. Como nivelar os grupos de oração, né? Num nível de excelência em todos os ministérios, né? Então, assim, como partiu essa reflexão aqui, né? Os ministérios de música da RCC, né? A partir do litoral serem, melhor, da diocese, né? Mas serem de excelência, né? Assim, que bacana, assim, é uma coisa que realmente salta, né, aos ouvidos de essa reflexão e é motivador, né, da gente estar realmente pensando em estratégia. Parabéns aí. Estava na equipe já antes, né, quando estava coordenadora, e ele lembra que o que mais a gente ouvia nas formações era eu não toco, eu quebro o galho. E eu acho que é essa realidade que a gente precisa mudar, né? As pessoas que quebram galho precisam também buscar excelência, e cabe a nós também tentar fazer chegar essas formações chegarem mais perto, né? Ter essa estrutura também, né? De todos conseguirem calçar o estudo, né? Porque é uma... Boa noite. É rapidinho, vou falar bem rápido. A gente não precisa hoje, né? Como foi falado aqui em várias oportunidades, o primeiro passo para você desenvolver, você precisa querer primeiro, né? Não preciso falar nada em relação à formação. A gente vem colocando. Hoje eu tive a disponibilidade de participar, até desculpa, irmão, das outras eu não participei. Não foi por conta de falta de interesse, nem falta de vontade. Eu estava mesmo em outra missão, né? E a gente pode tirar por termômetro, irmãos. Essa reunião de hoje pode tirar como termômetro. Eu peguei esse link e postei em todos os grupos que os irmãos imaginarem. Eu sei a responsabilidade que é
eu sei a importância que é um grupo de oração com o Ministério de Música afinado, alinhado. Só de olhar, o irmão já sabe o que o outro vai fazer. Só do irmão estar ali ministrando ali na frente, ali, conduzindo o grupo de oração, ele já sabe qual é a música que Deus está colocando no coração para que venha o próximo louvor. Mas vamos atrás, né? A gente não é soldado, não é à toa. Nós fomos qualificados como soldado, não foi à toa. Para a gente não esmorecer, não desistir nunca, né? E tomou muito meu coração, né? Quando falava da escola, eu sei que é complicado, não é fácil, a gente sabe disso, mas sempre conversa às vezes com o Vitorino que a gente precisa. Quem que vai pegar o violão dele? Eu já passei por Pedro. Eu até fiz a minha passagem de violão com Pedro, mas eu acho que ele não quis muito, não. Ele ficou no baixo ali, né? Eu falei, já arrumei um, graças a Deus. Vai, Pedro, é contigo agora, filho. Já tá contigo. Ele sabe disso que eu tô falando. Enfim, a minha preocupação é justamente isso, que a gente tem andado assim pelos grupos de oração do nosso litoral e tem visto a grande dificuldade do povo com relação à música, com relação a ministério de música, né? Com relação ao ministério de música. Então, assim, seria um ponto para a gente parar nesse momento e avaliar o que a gente pode fazer com relação a isso, né? Quando eu falo a gente, por quê? Como o Vitor falou, parte de nós. Parte de nós. Né? Essa responsabilidade de formar não é o futuro, formar o agora. Né? É pegar um jovem e colocar ele junto com a gente, vamos lá. Pegar outro jovem e colocar junto com a gente ali, você quer? Então vamos junto. Ó, tá certo, isso aqui, vamos. É assim, trabalho de espiritualidade. E eu cobro muito essa parte de espiritualidade dentro do grupo de oração, porque precisa, entende? Precisa. A parte técnica a gente busca no pessoal. Mas a espiritualidade, muitas vezes você precisa daquele mãozinho, né? Vamos lá, irmão, vamos junto. E vamos, aquela coisa sacode, mas não quer muito. Você dá uma sacudida, pega ele sempre pega pelo pescoço, vamos, né? Então, assim, parte de nós aqui, dessa reunião, se a gente parar para analisar, né? Essa reunião foi feita justamente para Deus colocou ela justamente para a gente poder pensar e sair daqui já com um plano de ação. O que eu vou fazer para mudar a estrutura do meu grupo de oração, mudar a estrutura do Ministério de Música da minha região, que não seja do seu grupo de oração, seu grupo de oração está ótimo, amém. Vai pegar um que não está bom, vamos lá, irmão, vamos pegar aqui, vamos dar o suporte aqui. O que a gente pode fazer? Vamos botar aqui, ó. Eu sou muito grato pela vida do Vitorino, que ele tem feito um trabalho muito bonito aqui em Rio das Ostras. Muitas pessoas tocando violão, tocando teclado, e às vezes a gente nem sabe. Eu indico ele direto. Eu indico direto, ó. Aqui, esse aqui é o melhor professor de violão, guitarra, contrabaixo, teclado, você pode ir. Então assim, é justamente isso, a gente fazer esse trabalho, né, de formiguinha, mas a gente ter essa consciência de que a gente precisa partir de nós essa questão de formação para a música, né? Então eu conto, na realidade, com cada um de nós aqui, entende? A gente conta com cada um de nós para fazer essa multiplicação, né? O pouco que eu sei, esse pouco já ajuda muita gente, né? Esse pouco que eu sei já ajuda muita gente. E de repente eu não estou fazendo esse pouco, né? Esse pouco. Igual a Mariana falou, eu só sei para mim. Eu não sei passar, irmão, só sei para mim. Mas bota lá, uma meia dúzia de nota, né? O campo harmônico, pega a rede da corda, vai pegando o básico e vai levando para o povo, né? Vai levando. Então, assim, eu peço a Deus, primeiramente, né? E a cada um de nós que sai daqui hoje com esse pensamento, o que eu vou fazer de diferente que eu venho fazendo? Para eu poder somar com esse evento que é Ministério de Música e Artes, né? No geral, né? Então, assim, basicamente isso. E enquanto a gente vinha conversando, o Vitorino falando, né, e Deus colocava no meu coração, o termômetro está aqui. O quanto eu quero, né? O quanto eu estou
disposto a chegar 9 horas da noite e entrar numa live. Numa live para ouvir aquilo que Deus quer no meu grupo de oração. Aquilo que Deus quer no meu vicariato. Entende? Então, assim, fica para a gente essa reflexão hoje. E eu peço, assim, né, ajuda mesmo de Carlos, de Vitorino, Ranulfo, que está aí, homens de mega experiência na área da música aí, né? Todo mundo aí, vamos para cima, né? Vamos montar umas equipes. E com relação à escola, eu não sei o que fazer ainda, irmão. Ainda tem muito que conversar ainda com o Éder, ver aí com os irmãos aí. E espaço, eu tenho certeza que a gente tem, né? Espaço a gente tem. Agora pedir orar, né? Orar para a gente poder ver o quanto o povo está querendo, né? Pedir a Deus para que se coloquem à disposição também, né? É minha palavra hoje. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Amém, meus irmãos. Então, foi uma grande graça podermos estar reunidos, né? Vamos colocar tudo isso que foi dito hoje aqui no coração de Deus, né? Como o Robson falou, vamos orar, né? E trabalhar, né? Como São Bento, para poder as coisas acontecerem. Tem que orar, tem que colocar estratégias, né? Se reunir para poder as coisas acontecerem, que Deus vai falando em comunidade, Deus vai falando de cada um, né? Mas a gente tem que dar os passos, né? Então, Deus colocou muita coisa hoje aqui no nosso coração. O primeiro passo é a gente tomar posse daquilo que o Senhor colocou hoje aqui. Nós temos que entender que o que Ele falou aqui não são palavras ao vento, né? São palavras para que possam dar frutos. E aqueles que vão fazer essas palavras dar frutos somos nós que estamos aqui nessa live, somos nós que participamos, somos nós que somos chamados, né, por Deus a sermos esses servos obedientes, fiéis. Então, que nós possamos tomar posse, agarrar essa palavra, essa promessa de Deus para cá, para o Ministério de Música e Arte, para a renovação carismática católica da nossa diocese, né, como um todo, na questão da musicalidade, na questão do artista, como o Vitorino bem colocou, né? Nós possamos tomar posse disso e Deus for falando, nós temos que colocar em ações, né? Não pode deixarmos estacionado. Às vezes Deus fala, a gente por medo não coloca aquilo para frente. Nós temos que colocar para frente. Não podemos ter o medo de colocar aquilo que Deus fala ao nosso coração em ação, né? Porque se eu coloco aquilo que Deus fala no meu coração e estaciona ali, eu estou sendo um filho desobediente. Então eu tenho que colocar em ação aquilo que Deus falou para nós hoje. Então isso também é um puxão de orelha de Deus a nós também nessa reunião, né? Que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco, que nós possamos trabalhar, arregaçar as nossas mangas, enquanto servos, né? Deus nos deu o ministério, é exatamente isso, o ministério é servir, né? Então, somos aqui para servir a Deus com o melhor que nós temos, né? Com aquilo que Deus nos deu de melhor. Se Deus nos chamou a sermos esses músicos, sermos esse artista, que nós sejamos o melhor para Deus. Amém? Então, nós ficamos por aqui. Carlos, sim, pode falar, irmão. Acho que tinha algumas pessoas com a mão levantada para fazer algum comentário. Então Mariana, coloca, por favor. Mariana, acho que o Ranulfo também tinha levantado, não sei se... Levantou? Pode colocar aí, irmãos. Não, eu vou falar muito rápido mesmo, agora prometo. É só realmente repassar a mensagem da Juliana. Juliana mandou um abraço para todo mundo, não sei se vocês sabem, mas oficialmente hoje é a última missão da Diocese. Terminou com os músicos, isso já é um bom sinal, gente. Já é um bom sinal, a gente tem que propagar, né? Mas, assim, que lindo trabalho, né? A gente já está aí no Ministério há muito tempo. As 3 formações foram muito profundas, irmão. Né, falando da espiritualidade, assim, hoje trazendo a questão, a gente sempre fala, né, do servir, da espiritualidade, foi maravilhoso, né, começou com o Gravel ali, com o Éder, mas hoje o Vitorino trazendo essa parte técnica, eu acho que às vezes os músicos têm muita sede também dessa parte, então vamos divulgar, vamos propagar, né? A última missão da Diocese, amanhã a última eleição do Vicariato Norte, então peço vocês para colocarem em oração, 8 horas da manhã estaremos lá, né? Eliette pode ser reeleito ou não, conforme eu falei no início, quem estava aí antes de eu começar a louvar, né, ouviu. E pedir a vocês também, né? Nem é momento de oração a pessoa está pedindo, olha, porque eu dei meu testemunho aquela hora, mas eu não expliquei. Eu vou passar por uma cirurgia agora, dia 19 de dezembro, porque exatamente
hoje o meu tratamento de voz, que eu falei da alergia, é porque eu tenho o lado direito obstruído. Então, eu vou passar por uma cirurgia no nariz, eu tenho que fazer 5 procedimentos, tenho um desvio de septo grau 4, então já está entupindo o ouvido, nariz, e isso que prejudicou a minha voz dessa vez, né? Esse quadro alérgico e anatômico mesmo que eu preciso corrigir, né? E por isso que eu estou em 1 ano e meio, gente, sem servir. Eu voltei a cantar no grupo de oração, são poucas músicas, né? Mas já estou 1 ano e meio aí, só ouvindo vocês, e doida para voltar para o ministério, se Deus quiser. Ano que vem, após a cirurgia, eu vou poder ser melhor na música, porque, né, ouvir o Senhor na secretaria, mas não adianta. O coração bate é pela formação e pela música. Amém? E só realmente deixando um abraço da Ju aí para todo mundo, que realmente foi um movimento muito bonito. Quem mais levantou a mão? Pode falar. Pessoal, não, eu não levantei a mão, não, tá, pessoal? Não ia falar não, mas parabéns aí, formação muito boa. Eu só complementaria o seguinte, assim, pelo menos trazendo um pouco da nossa realidade aqui, bem rápido. É um pouco cultural, né, da nossa igreja, a questão da música. Você ter ali o violãozinho com cordinha de nylon, com o cristalzinho, e tá muito bom, atende. A gente e isso é uma coisa que me incomoda demais, tá? A gente nunca pensa grande, a gente nunca pensa em ter qualidade, em ter um som que você se escute, com retorno, um instrumento legal. Então, assim, isso é uma coisa que eu falo muito com o pessoal aqui, cara, e que a gente tenta levar muito pro padre. Cara, a igreja precisa ter um som adequado, a gente precisa ter instrumentos adequados, até para os jovens se sentirem motivados a assumir. Por exemplo, tem um rapazinho que a gente está introduzindo no violão aqui no ministério, e ele foi 2 grupos de oração sem paleta. Aí essa semana eu mandei mensagem para ele, a mãe dele chegou, eu falei, cadê? Ah, tá, talvez venha, não, manda mensagem para ele vir, hoje é dia para ele tocar. Ele chegou lá sem paleta de novo. Falei, cara, paleta é o quê? R$ 2? Eu vou te dar o dinheiro para você comprar para ele, mas você não apareça aqui mais sem paleta. Não tem como, cara. Então, assim, essa mentalidade do pessoal assumir, cara, tem que investir no instrumento, a igreja tem que apoiar os grupos de oração dentro das suas condições, né? Precisam apoiar também, claro que tem as diversas realidades, mas aqui a gente procura, tipo, o grupo de oração fornece corda, precisou fazer a manutenção do violão, é o grupo de oração que banca, então são formas que a gente tem também de incentivar a galera a estar dentro, a caminhar. A gente investiu em som, a gente investiu em amplificador, em retorno, agora alguns fones. Então, assim, acho que essa visão também é importante, porque isso motiva também quem está. Né? Vitorino comentou aí que o pessoal às vezes vem e não fica. Tem muito disso, né? Pô, eu não tenho ambiente legal para tocar, não tem um retorno, não tem som, não tem recurso. Então, isso é importante a gente levar essa visão de assim, mas de dar o melhor, às vezes musicalmente. A gente sabe que se desenvolver um músico leva tempo, né, pessoal? Uma formação de 1 hora, de uma manhã, um dia, um final de semana, você não vai formar um músico, né? Não tem jeito. Mas você pode ir criando mecanismos para estar atraindo quem está ali. A gente estava no retiro de jovens agora 2 meses atrás, né? Robson esteve aqui, e eu sempre deixo o teclado lá ligado. Cara, parecia um moleque lá tocando piano, o moleque devia ter uns 12 anos, mas assim, mas arrebentando no piano, o cara estudado, com 12, 13 anos. Eu falei, rapaz, estava ali novo, a gente não sabia, não conhecia, entendeu? Tentando botar ele para puxar aqui, mas esse é tímido, vai levar mais tempo. Mas então, assim, a gente oportunizar também os jovens, né, dentro das nossas realidades, não olhar só para dentro do grupo de oração, olhar na paróquia, de uma forma geral, tentar atrair essas pessoas que às vezes não estão inseridas na realidade do grupo de oração, mas que têm algum dom, né, que têm alguma facilidade, convidar. Isso é missão nossa também, né? Ampliar o leque, né? É pensar fora da caixa, tá? Só algumas dicas aí para ajudar aqui na formação. Valeu. Você falou que não tinha levantado a mão, você tinha que falar mesmo. Graças a Deus. Foi a boca de Deus que falou com ela, né? Amém. Serei bem rápido aqui também, só para complementar isso que o Vitorino falou, né, em relação a ajudar, né? Eu tenho uma realidade aqui, a Kari, que está até participando da formação,
na qual a gente em uma visita do Ministério para a Família, a gente encontrou ela lá e conversando, ela veio para o grupo de oração. Ela sentava no banco ali, acompanhava a Sandra, que é coordenadora do ministério, acompanhava ali mesmo com o violão desligado. E em dado momento ela teve que assumir sozinha, que a dona Sandra não pôde vir, ela assumiu. E ela tem fazido esse exercício, né? Participando, mesmo com o violão desligado, ela tem acompanhado. E hoje a gente vê como ela tem crescido nesse ministério. E eu cumprimento também aqui com o nosso irmão Ranolfo, que essa oportunidade do jovem, né? Eu tive um jovem que toca na missa, é até aluno do Vitorino, convidei ele para estar conosco e ontem ele disse sim para o ministério, né? Então é esse abrimento também para o novo, né? Claro que vai dar trabalho, é claro que vai ter, igual o Robson falou, tem que pegar pelo pescoço, às vezes pegar mesmo pelos cabelos e arrastar, mas está pastoreando, ajudando e mostrando as formações. Então, essa formação, eu que não entendo nada de música, para mim foi também um abrimento para o meu coração e abriu também a minha visão em questão ao todo do meu grupo de oração. Então, uma excelente formação aí. Gravel, Amém. Oi, pode falar, irmão. só para concluir mesmo aqui, é, é aquilo que eu estava falando, né? A gente fazer um trabalho, como o Hobbes bem enfatizou, né? A começar em nós, mas o a começar em nós mesmos, né? De repente, uma tarde, não sei, um dia inteiro, nós músicos, né, que estamos aqui, estarmos em um encontro e chamarmos também, de repente, outros músicos de grupo de oração que estão num processo de evolução e durante esse dia partilharmos de uma forma a que possamos, assim, um complementar o outro naquilo que é necessidade do outro, né? Eu, como tenho uma ação mais efetiva no teclado, o Ranulfo também toca teclado, o Hélio também toca teclado, nós partilharmos sobre essa questão, até mesmo um complementar de informações de um para com o outro, a Mariana com relação à voz, com outras pessoas também que trabalham cantando no grupo de oração, para falar também desse testemunho dela, com o mau uso da voz, o que acontece. De repente, nesse próprio encontro mesmo, fazer a classificação vocal de algumas pessoas que lá no grupo de oração não tem essa oportunidade, para poder ter esse conhecimento a partir dali de quais são as sonoridades mais viáveis para elas cantarem, né? Essa partilha entre nós que é interessante, a começar em nós mesmos, que às vezes a gente pode pensar em programar encontros para músicos e de repente uma escola musical, mas nós mesmos, entre nós, somado às pessoas que vão estar, que estão aí nesse processo aí de evolução, como o Ranu falou, e tem esse rapaz aí, esse jovem, que tem conhecimento de piano, né, que toca, né, como ele falou, excelentemente, que de repente também tem coisas a complementar, enfim, fazer um trabalho assim de uma partilha, na verdade, partilhar os nossos dons, aquilo que nós temos, e para que, a partir daí, Deus vá suscitando novas oportunidades e até mesmo novas ideias para que a coisa ela possa se dimensionando. Amém? Amém. Deus seja louvado por esse encontro. Vamos agora, né? Esse encontro ficou gravado, né? Como a Graziana falou, vamos pegar também, assim que estiver disponível lá no da Diocese, no YouTube da Diocese, peço a vocês que vocês possam partilhar, né, esse encontro com os irmãos que não puderam participar, né, também para poder chegar a outros que não puderam, e mais do que partilhar, que a gente possa testemunhar também, testemunhar aquilo que nós vivenciamos aqui, aquilo que nós experimentamos, incentivar e botar para frente tudo isso que o Senhor colocou nos nossos corações. Convido vocês agora, nós juntos rezarmos uma Ave Maria. Nessa Ave Maria vamos colocar já esse tratamento que a Mariana está fazendo, né? Colocar nas mãos do Senhor, orando. Colocar também
todos aqueles músicos que não puderam estar conosco hoje, aqueles artistas do nosso grupo de oração que não puderam estar conosco, colocar a nossa diocese num todo, para que, pela intercessão da Virgem Santíssima, Mãe de Deus e nossa Mãe, os músicos possam tomar posse da missão que Deus nos confiou, né? E que nós possamos ter essa audácia de formar novos ministros de música e arte para o Senhor. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Santa Helena Guerra, rogai. Rogai por nós. Nós estivemos reunidos, irmãos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado por todos que participaram conosco. Deus abençoe. Viva Jesus! Viva! Boa noite. Obrigada a você, Gravel, por tudo. Deus abençoe, Gravel. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado. Fique na paz. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.